bem-vindas a mais uma aula do curso Promotoras Legais Populares, Mulheres e Sua Voz. O tema de hoje é extremamente importante, um tema forte e pouco falado. Nós vamos falar hoje sobre suicidologia. Você já ouviu falar? Pois é, poucas pessoas falam sobre isso e fica mais difícil de entender. Mas hoje, quem vai trazer esse tema de extrema importância é Rose Oliveira. Ela é psicanalista clínica, terapeuta e especialista em dependência química. Ela vai trazer com detalhes sobre esse tema. É uma aula extremamente importante. Mas antes, eu quero pedir para você curtir, compartilhar e comentar essa aula, para que mais mulheres possam ter acesso a essa informação. Desejo a todos vocês uma ótima aula. Olá, vamos iniciar mais uma aula do curso Promotora Legal Popular. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante pertinente, que é suicidologia. Meu nome é Rose Oliveira, sou psicanalista clínica, terapeuta na dependência química e terapeuta mentoras de mulheres. Eu estou aqui para caminhar junto com você nessa jornada de aprendizado. O nosso objetivo é te capacitar para você identificar sinais de sofrimento, acolher com empatia e encaminhar com segurança. Antes de nós iniciarmos essa aula, eu quero agradecer as nossas coordenadoras, Janaína Bueno e Andrinéia Gomes. Vamos lá? Eu já quero adiantar a você que por alguns momentos eu vou estar desviando o olhar para o meu material que está aqui na tela, no meu computador, mas eu estou aqui com você. Estou aqui com você e eu creio que essa aula ela vai ser de grande importância e vai agregar muito, né, nesse nosso trabalho em ajudar outras pessoas, ok? Então vamos lá, eu vou aqui só preparar aqui o material, estou indo aqui para ele. Te adianto que vai ser algo muito tremendo que nós vamos aprender hoje. O título dessa aula é Suicidologia na Prática: Como acolher, identificar e encaminhar. É um assunto, como eu disse, bastante sério, né? Urgente, que precisa ser tratado com muita responsabilidade. Os números de casos de suicídio têm crescido a cada dia. E junto com isso, cresce também o número de pessoas sofrendo em silêncio. Muitas vezes as pessoas estão próximas de nós, mas ninguém percebe ou não sabe como agir. É exatamente isso que torna esse assunto tão delicado, porque em uma situação como essa, a forma como você escuta, fala e reage pode fazer toda a diferença. Hoje vamos falar como identificar sinais, como acolher corretamente e como agir com responsabilidade diante de uma situação de risco. Já te adianto que essa não é apenas uma aula, é uma preparação para lidar com vidas. E o nosso primeiro assunto é por que falar sobre isso. Falar sobre suicídio ainda é um tabu. Muitas pessoas evitam falar sobre isso por conta do medo, do desconforto que esse assunto traz, a preocupação, a sensação de impotência diante a um assunto, a uma situação como essa. Mas eu já quero dizer para você que o silêncio, ele não protege. Não protege, pelo contrário, o silêncio ele isola. Às vezes a pessoa ela pensa que falar vai agravar a situação, vai dar vazão a mais esse pensamento, mas não é. Falar não protege. Na verdade, falar ele isola.
né? Ele isola. Na prática, o que a gente observa é que muitas pessoas que estão no sofrimento, elas não encontram espaço para falar. E quando elas não conseguem expressar a sua dor, ela se isola mais ainda, porque o medo de falar, a sensação e a ideia de que ela não vai ser entendida, que ela não vai ser compreendida, até mesmo que ela vai ser julgada, é muito grande. E quando abre-se esse espaço de fala, a pessoa ela se sente acolhida, ela se sente mais à vontade. E o que é suicidologia? A suicidologia, ela é a área que estuda o comportamento suicida. Ela não trata do ato, apenas do ato em si, mas de todo o processo que envolve o comportamento. E ela inclui a prevenção, né? Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, aprendendo para que a gente possa agir com uma prevenção. Vamos aprender também sobre a intervenção, porque aqui você vai ter um direcionamento para você saber como intervir, e o cuidado também após os casos, que é a pós-venção. E o que é a pós-venção? A pós-venção é o cuidado que nós temos com os familiares enlutados. O que acontece, na maioria das vezes, com os familiares, vem uma culpa, vem um remorso, vem uma porção de sentimentos e emoções que levam muitas vezes até a outros casos. Geralmente, quando há um caso de suicídio na família, outras pessoas ali acabam acometendo também o ato, porque por causa disso. Então é importante esse cuidado após, né, um caso de suicídio. Acolher a família, acolher os entes queridos, sem julgamento, com todo o respeito, amenizando a dor, né? Estando do lado, faz um efeito tremendo, né? Ou seja, um olhar completo sobre o sofrimento, sobre as formas de suicídio. Falar incentiva, isso é um mito muito comum, de que falar sobre o suicídio incentiva. Eu quero dizer para você que isso não é verdade. O que aumenta o risco é o silêncio. Quando a pessoa ela não tem um espaço de fala, né? Falei anterior sobre isso, ela se fecha ainda mais para o sofrimento. Ela procura ajuda e ela se fecha. Então, abrir o espaço para o diálogo com responsabilidade é uma forma de reduzir esse risco. E o comportamento suicida? O comportamento suicida, ele não acontece de forma repentina. Ele costuma seguir um processo. Começa com pensamentos, o que chamamos de ideação. Depois pode evoluir para o planejamento e, em alguns casos, chega à tentativa. E é importante a gente entender esse processo. Entender isso é fundamental, porque é ele que vai nos permitir identificar, né, esses sinais antes que essa situação agrave. Entender isso é fundamental. E os fatores de risco? Alguns fatores aumentam a vulnerabilidade da pessoa. Quais são esses fatores? Entre eles estão a depressão, perdas recentes, situação de violência, uso de álcool e drogas e sentimento profundo de desesperança. A pessoa, quando ela cai numa depressão, né? E o que é a depressão? A depressão
ela vem por algo, né, que aconteceu com ela, algo que não deu certo para ela, né, uma tristeza profunda. Quando a pessoa ela se encontra numa tristeza profunda, ela não consegue sair daquela situação. E isso vem trazendo cada vez mais para a mente dela esse desejo de acabar com essa dor. E de que forma? Através do suicídio. Perdas, né? O luto. E luto não é só perda de um ente querido, né? É perda de um emprego, perda de um relacionamento, né? Onde leva ela ali a vir, né? Abrindo espaço para esse sentimento, né? Sentimento, para esse desejo, porque a dor ela é tão profunda, e ela procura meios, procura saídas e ela não encontra. E isso leva ela, né, essa idealização, faz com que ela se torne uma pessoa mais vulnerável, mais vulnerável a esse ato, né? a esse ato. Na prática, o que vemos é um acúmulo de dor emocional associado à sensação de não haver saída, né? O mais correto, para que você entenda melhor, é isso, né? São tantas emoções que envolvem essa situação, que envolve ali em torno da pessoa, que ela acaba achando que para ela não tem mais saída, né? E quais os fatores de proteção? Por outro lado, vemos aí os fatores, né, de risco, mas por outro lado também tem os fatores de proteção, que é fundamental que eu e você, promotora legal, né, entenda isso, porque vai nos ajudar a acolher, né, acolher essas pessoas com mais empatia, né? E quais são esses fatores de proteção? Vínculos afetivos, né? O vínculos afetivo, demonstrar afeto, demonstrar que você se preocupa com a situação dela, demonstrar que ela não está sozinha, demonstrar que você está com ela, que ela pode contar com você. Isso é um fator de proteção. A rede de apoio, né? A rede de apoio, ela entender que tem ajuda, que tem saída, que tem alguém que se preocupa com ela, isso é muito importante. Acesso ao cuidado, né? Acesso ao cuidado. Demonstrar para ela que ela pode ser cuidada, né? Que tem cuidado para ela. E essa sensação de pertencimento, porque se por um lado a pessoa ela sente que ela está sozinha, que ninguém ama ela, que ela é um peso, por outro lado, essa sensação, esse acolhimento, né, faz com que ela sinta que ela faz parte, né, que ela faz parte, que tem alguém que se preocupa com ela. Esses elementos, né, o vínculo afetivo, a rede de apoio, o acesso ao cuidado e essa sensação de pertencimento ajuda a pessoa a não se sentir sozinha diante da dor que ela está vivenciando, diante dessa dor que está ali, né, trazendo para ela esse desejo, né, de acabar com essa dor, porque na verdade o suicídio ele fala sobre isso, acabar com a dor. A pessoa ela não quer acabar com a vida dela, ela quer acabar com aquela dor que ela está sentindo, né? Aquela dor que ela não consegue explicar, mas ela sente e é profunda.
e é profunda. Então, esse fator, né, esse fatores, né, de proteção, eles ajudam muito, né, muito essa pessoa. E os sinais de alerta? Quais são os sinais de alerta? Primeiro sinal de alerta, né, é a fala, o comportamento, né? A fala, ela fala, né? Frase, isso é um ponto fundamental que a gente tem que reconhecer. Falas como eu não aguento mais, eu sou um peso, eu queria desaparecer. Essas falas, elas precisam ser levadas a sério. Não é exagero, promotoras, não é exagero. São expressões de sofrimento, né? Há um pensamento popular que precisa ser policiado, né? Que precisa ser evitado. Né? A gente ouve muito falar, quem fala, quem quer fazer não fala, cão que late não morde, algumas expressões, né? Só quer chamar atenção, né? Quem quer falar não avisa, faz logo. Nós temos que policiar esse pensamento, porque quem fala faz sim, faz sim. Né? Outro sinal de alerta, o comportamento. Além da fala, tem os comportamentos que mudam também. A pessoa ela começa a se isolar, ela começa a ter ali atitudes de despedida, né? Começa a doar seus pertences, mudanças bruscas de humor. Aquela pessoa que outrora ela era brincalhona, né? Era uma pessoa mais alegre, mais acessível. Agora ela já não tem mais aquele vigor, né? O semblante muda. A fala é um sinal, o comportamento é um sinal, e uma coisa também que a gente tem que estar muito atento, né? Um sinal que a gente tem que estar muito atento, o silêncio, né? Como a gente viu aí, o comportamento, né? O isolamento e o silêncio, porque o silêncio ele também fala, né? Ele também fala. A pessoa gostava de conversar, né? E agora hoje aquela pessoa ela tá sempre parece que aérea, né? Não conversa mais, não tem mais aquela disposição, não tem mais aquele ânimo, não é, para conversar. Então a gente tem que estar em alerta com essas pessoas, né? Está em alerta com ela. Um erro comum é esperar um sinal evidente, né? Um sinal evidente. Esse é um erro comum. Como eu falei anterior, sinal, a fala, né? E expressões que a gente ouve, eu já ouvi muito essas expressões, né? Quem quer fazer não fala, não, vai lá e faz logo, né? E é um erro comum esperar que algo, né, que a pessoa vai lá e faça, né? É como se a gente está falando aqui de prevenção. Então, o primeiro sinal ali, eu já tenho que estar de alerta, né? Não vou esperar que aconteça, né, o caso para eu poder acreditar, né? Na dúvida, é melhor você estar atento, né? Prestar atenção, porque muitas vezes, né, eles são sutis e progressivos, né? Eles são sutis e progressivos. Quem fala, faz sim, quem fala, faz. E muitas pessoas elas avisam na sua fala, nos seus sinais, né, nos seus comportamentos, né, ela está falando, ela está ali num pedido muitas vezes de socorro, e a gente, por outro lado, né, muitas vezes estamos
estamos muitas vezes, me fugiu a palavra aqui, omissos. Muitas vezes a gente está omisso. Não é? Por isso é importante estarmos atentos, né? Nós, como promotoras legal populares, pode ser que nós somos o único meio de apoio que essa pessoa tenha. Então, nós precisamos estar atento. Por isso, toda fala, ela deve ser considerada, ela deve ser levada a sério. Toda fala, ela pode sim ser um sinal de alerta. E é sempre melhor acolher do que ignorar, né? Do que ser omisso. É melhor acolher, é melhor prestar atenção, é melhor se aproximar, é melhor estar perto, né? É melhor procurar, né? Saber mais, entender melhor essa pessoa do que ignorar, né? Do que ignorar. O papel da promotora legal não é resolver tudo, mas é essencial escutar, né? A escutativa. Tem pessoas que elas só querem falar, elas só precisam de alguém que as escute, Então, o papel primordial para nós, promotora legal, é escutar, né? E acolher, escutar e acolher. Acolher de que forma? Acolher com empatia, sem julgamento, né? Sem julgamento. É simplesmente ouvir, é se colocar naquela dor, é se colocar naquele sofrimento, né? É se colocar no lugar daquela pessoa e sem julgamentos, né? Levar a sério, né? Levar a sério, é essencial, promotora legal, que você escute com atenção, que você acolha com empatia, sem julgamento, e que você leve a sério, que você valide as queixas que cheguem, né, que vão chegar até você, e que você não minimize a história de ninguém, né, porque é muito doído, você está falando da sua dor, e não ser levado a sério. Talvez você fale assim, pense aí, né? Você aí do outro lado. Mas como você sabe disso, Rose? Eu fui uma tentante, né? Eu fui uma tentante do suicídio e eu posso falar, né, com toda legitimidade sobre esse assunto, né? Aquela não melhora, né? Não melhora. Você não ser levado a sério. Às vezes a pessoa ela acha que ela minimizar vai ajudar e não ajuda. Pelo contrário, vem aquele sentimento onde a pessoa ela começa cada vez mais colocar, né, na mente dela que ela não é importante, que as pessoas, que ela é tão insignificante que a fala dela não é levada a sério. E é onde ela começa a pensar, não, eu tenho mesmo que fazer isso, porque só assim para eu ser levada a sério. Então, valide as queixas que chegarem até você. Não minimize a história de ninguém, né? Tipo assim, mas fulano passa por problema muito pior do que o seu e olha lá, tá vivendo, olha lá, né? Tá seguindo com a vida dela e você aí tem tudo, né? Tem tudo e tá, para de besteira, essas falas
né? Essas falas, elas são muito destrutivas. Então, promotora legal, o seu papel não é resolver tudo, mas é essencial que você escute, né, com bastante atenção, que você acolha com empatia e que você valide as queixas que chegarem até você. E principalmente, promotora legal, saber encaminhar essas pessoas que chegarem até você. Promotora legal, quero dizer algo para você. Não, se você não for uma profissional da saúde mental, não tente dar opinião, ideias e sugestões do que fazer. A melhor estratégia para você, promotora legal, é incentivar essa pessoa a buscar ajuda profissional. Esse é a melhor sugestão, né? A melhor estratégia para você, né? A melhor estratégia é você encaminhar. Se você não é uma profissional da saúde mental, né, não queira fazer esse trabalho, né? Você pode, como eu falei há pouco, escutar, né? Escutar. Tem pessoas que elas só querem falar. Você deve acolher com empatia, né? Evitar julgamento, levar a sério, validar as queixas que cheguem até você, não minimizar a história de ninguém, mas encaminhar com responsabilidade. Escutar, acolher, levar a sério, não é? É ter responsabilidade. Nós estamos lidando com vidas, então é importante você levar a sério isso e encaminhar com bastante responsabilidade, né? Incentivando essa pessoa a procurar ajuda profissional, o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, tá certo, promotora? Se você não é uma profissional da saúde mental, não queira fazer esse trabalho, porque você pode não ter êxito nisso. Não ter êxito nisso. Vamos para o próximo aqui. Você pode ser o primeiro ponto de apoio, né? Guarde essa frase. Você pode ser o primeiro ponto de apoio no sofrimento dessa pessoa, certo? Como abordar? O mais adequado nesses casos é abordar de forma direta e cuidadosa. Perguntar, você tem pensamento em morrer? Você pode fazer essa pergunta e perguntar de forma direta vai ajudar. Como nós falamos aí, né, nos blocos anteriores, o silêncio não ajuda. A gente pensa que o silêncio ajuda, mas não ajuda. Então, você perguntar, né, uma forma de abordar, um modo mais adequado de abordar a pessoa. Evitar essa pergunta por medo pode aumentar o risco, porque a pessoa, ela continua sozinha dentro do pensamento, né? Ela continua sozinha. E falar é terapêutico. Quando você pergunta, você abre um espaço de fala para aquela pessoa. Você abre um espaço de fala para ela, né? Ela vai falar, ela vai se abrir, né? Ela vai se abrir, porque você já está ali com ela, ouvindo ela, acolhendo ela com empatia, né? Você já está ali abraçando a causa dela, demonstrando para ela que ela pode confiar em você, que você está junto com ela.
Então, você vai abrir ali, quando você pergunta diretamente, você está abrindo esse espaço para ela, né? Quando você não pergunta por medo, eu não vou perguntar isso não, né? Aquele medo, ela vai continuar sozinha no sofrimento dela. O que ajuda? O que pode ajudar? Né? O que pode ajudar? Frases simples. Frases simples faz toda a diferença. Né? Eu me importo com você. Nossa, promotora, é legal. Isso tem um peso. Isso tem um peso para quem está no sofrimento, com pensamento suicida. Sabe? Isso tem um peso tremendo. Eu me importo com você, eu tô com você, você não tá sozinha, você pode contar comigo, nós estamos junto. Isso comunica presença e cuidado. Isso comunica presença, cuidado, né? Olha, eu tô com você, eu vou buscar ajuda junto com você, eu tô aqui para segurar na tua mão. Isso tem um peso tremendo e ajuda muito. E o que eu devo evitar? Algumas falas, elas podem atrapalhar, né? Atrapalhar. Parece que não, mas elas atrapalham, né? Pense positivo. Tem gente pior. Isso é falta de fé. Isso é falta de fé. Olha, promotora, é legal. Essas palavras, elas devem ser evitadas. Muitas pessoas pensam que quem tem um pensamento suicida, quem é um tentante, ele não tem Deus no coração. E às vezes essas palavras aí, ela piora muito. Né? A pessoa, ela quer alívio para a dor que ela está sentindo. E dizer que ela não tem Deus no coração só aumenta, né, o desejo dela de solucionar essa dor. E ela não tem encontrado uma saída, e a única coisa que vem na mente dela é acabar com aquela dor. E de que forma ela vai acabar com aquela dor? Acabando, né? Dando fim ali à sua vida. Então, essas falas, elas não ajudam, essas falas não incentivam. O que incentiva é acolher, né? É abraçar, é demonstrar, não só nas palavras, mas nas atitudes, que você está junto com ela, que ela pode contar com você. Um risco, no caso de um risco imediato, o que fazer? Em situação de risco imediato, a postura muda. Aqui não é apenas escuta, né? Aqui já é intervenção, né? E o que você deve fazer se você está ali diante de um risco imediato, né? Diante ali, não deixar a pessoa sozinha e acionar familiares, buscar ajuda imediata. Se você perceber algum comportamento iminente de risco para si mesma e para o outro, não hesite em contatar os serviços de emergência imediatamente, como o SAMU, por exemplo, né? Se você estiver diante de um risco imediato, né, não se detenha, não se contenha, né? Não hesite em contatar, né, ajuda, o serviço de emergência, tá certo? E encaminhamento, para onde eu encaminho? O encaminhamento, ele é fundamental. E a gente tem as redes de apoio, que é o CAPES, as UBS, o UPA,
né, o serviço de emergência, como a gente falou há pouco, e o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, pelo número 188. Esse serviço ele já foi criado desde 1962 em São Paulo e ainda tem muita gente que desconhece esse trabalho. Eles têm um trabalho ali, um cuidado 24 horas. 24 horas. O cuidado, né, ele não é individual, né? É uma rede. É uma rede. Então é importante você incentivar, né, essa pessoa ao cuidado, né, a buscar ajuda e encaminhar ela também. Você ser essa ponte, né, essa ponte de encaminhamento, tá certo? E limites, isso eu quero falar para você, promotora legal, limites com você. É importante você reconhecer limites, tá? Você apoia, acolhe e encaminha, tá certo? Promotora legal, como eu disse lá no tópico anterior, vou repetir novamente, não queira fazer aquilo que você não está habilitada para fazer. Você está lidando com vidas, não queira substituir um profissional da saúde. É importante o autocuidado consigo mesma, porque ouvir falar de dor é algo, né, que exige esse cuidado com você mesmo, né? Ouvir falar de dor, de sofrimento, você precisa, né? Por isso que eu disse, né? Não queira ser... Se você não não é um profissional da saúde mental, não queira agir como um. Porque nós, como terapeuta, psicanalista, o que eu mais ouvi o tempo todo, enquanto eu estava me capacitando, né? Enquanto eu estava aprendendo, estudando, o que eu mais ouvi dos meus professores é essa frase: quem cuida também precisa de cuidado. Né? Quem cuida também precisa de cuidado. Então, o autocuidado é importantíssimo, promotora. Você vai ouvir muita coisa, né? Se você está disposta mesmo, né, a estar aqui, eu creio que você está disposta, porque se você está participando desse curso que é tão importante, e o intuito e o objetivo dele é aprender para ajudar outras pessoas, né? É aprender para cuidar de outras pessoas. Então você precisa valorizar o autocuidado, né? O cuidado consigo mesma, porque você vai ouvir sobre dor, e ouvir sobre dor cansa, desgasta. Por isso é importante descansar, conversar e respeitar os seus limites. Tá certo? Estamos chegando no final dessa aula e eu quero deixar uma frase aqui de encerramento para você, né? Promotora legal popular. Eu quero deixar essa frase: falar sobre suicídio é difícil, mas é necessário, porque em muitos casos o que mantém uma pessoa viva não é uma solução imediata, é saber que alguém se importa e que ela não está sozinha. Então guarde isso, guarde essa instrução para você e parabéns por você ter tomado essa atitude de estar participando
dessa jornada de conhecimento. Eu quero dizer para você que eu estou à disposição lá no nosso grupo do WhatsApp, lá tem o meu contato, estou à disposição para qualquer dúvida que você queira, para qualquer direcionamento, para o que você precisar, eu estou à sua disposição, tá certo? E até uma próxima aula.